Sei que você vai chegar no lugar que eu prometi. É só uma questão de tempo, filho, o mar eu vou abrir. Então comece a preparar a canção que vais cantar. Enquanto você me adora, filho, eu abro o mar. Bom, vamos continuar a leitura de Santa Rita de Cássia? Nós paramos no capítulo 7 e o nome do capítulo é A Igreja Dividida. Antes de continuarmos, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtém de minha graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos por Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Por falar em São José, vou deixar aqui em algum lugar, ainda estou aprendendo como faz, mas vou deixar o link para você da playlist das glórias de nosso Pai Espiritual, São José. Tem muita leitura bacana lá para você conhecer um pouco mais do nosso glorioso. Capítulo 7, Santa Rita de Cássia, uma igreja dividida. A perda dos filhos havia transtornado o espírito de Rita, já duramente provado pelo assassinato do marido. Não era com certeza a primeira vez, infelizmente, a fúria devastadora da morte, que a morte transtornava vilas e cidades inteiras, ceifando vítimas entre todas as classes sociais e em todas as idades. As carestias recorrentes estavam entre as principais causas da rápida difusão de doenças, como lepra, febre tifoide, disenterite. Todavia, em todas as epidemias, nenhuma delas tinha sido tão devastadora como a peste negra, que havia golpeado a Europa, uma primeira vez entre os anos 1347 a 1350, e sucessivamente em menores proporções entre 60 e 90, entre 97 e 1402. Tendo ficado sozinha, sem o marido e sem filhos, Rita sentiu cada vez mais forte o desejo de se tornar monja. Ecoavam em seu coração de dia para dia sempre mais convidativas as palavras do salmista. Uma só coisa pedi ao Senhor, só isto desejo: poder morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, poder gozar da suavidade do Senhor e contemplar seu santuário. Quando ia a Cássia e passava diante do convento de Santa Maria Madalena, a sua casa, Rita suplicava ao céu um sinal que lhe mostrasse claramente que sua vontade estava em harmonia com o querer de Deus. Frequentemente era acometida pela dúvida de que sua escolha pudesse ser interpretada como fuga, uma busca de um isolamento, um lugar isolado, fora das insídias do mundo, onde pudesse viver tranquila em um tempo na qual as guerras e o ódio pareciam ter obtido definitivamente a vitória sobre a paz e sobre o amor. Aqueles eram tempos em que até mesmo as divisões no âmbito interno da igreja haviam perturbado as consciências dos fiéis.
Encerrar-se entre os muros de um convento não representaria acaso uma renúncia a colaborar com a edificação da Igreja de Cristo, a exemplo de São Francisco? Depois dos lutos familiares que havia marcado tão profundamente, estava ela certa de que o convento era o lugar onde encontraria paz e serenidade? Chegaram a ela até mesmo palpites insistentes no sentido de formar para si uma nova família, ao lado de uma pessoa com a qual pudesse compartilhar o restante do caminho de sua vida. Não lhe faltaram partidos, inclusive, dignos de atenção. Mas com certeza não eram estes os desejos de Rita, que permanecia fiel ao seu sonho. Não pretendia encerrar-se em um convento para isolar-se do mundo. Ela que amava o mundo, amava as pessoas, amava a sua terra, a sua Cássia e mais ainda Roca Porena, aquele punhado de casas e aquele entrelaçamento de ruelas nos quais se perdiam suas recordações. Rita sentia que dentro dos muros do convento podia fazer algo pelo mundo que estava do lado de fora. Ainda não sabia como, porém sentia que a sua casa era precisamente o convento. Anos depois, assim teriam escrito ao falar da terra onde havia nascido a bem-aventurada Rita. Na província da Úmbria, onde se localizam seus confins, com a Sabina, está situada uma terra nobre e populosa denominada Cássia. Entre todos os territórios castelões subordinados a Cássia, o mais afortunado é o de Roca Porena, pois nele nasceu a bem-aventurada Rita, que com sua santidade de costumes bastava por si mesma para ilustrar não aquela insignificante terriola, mas uma província inteira. No tempo em que Rita viveu, Roca Porena era uma vila de poucos casebres, encostados uns aos outros, protegidos por uma guarnição de estância junto à torre de Colediacone, um ponto de observação muito importante para o sistema defensivo de Cássia. Roca Porena, com as águas do rio Corno, que corriam no sopé do monte denominado Scoglio, fornecia água para toda a cidade e, por esse motivo, os estatutos de Cássia previam uma série de normas com o intuito de proteger estes bens preciosos, cuja defesa era confiada a pessoas especializadas que residiam no local. Técnicos das águas e militares constituíam uma parte sólida da pequena população de Roca Porena. Também a cidade de Cássia mantinha no coração de Rita um espaço todo especial com as suas numerosas igrejas e conventos. Importante centro comercial e político na fronteira entre Nápoles e Spoleto, a cidade de Cássia contava com muitos habitantes e estava situada sobre uma colina a 650 metros de altitude. Na cidade, encontravam-se oficinas de tecelões e de tintureiros, de prateiros e boticários. Os comerciantes que, através dos muleteiros, chegavam a Cássia, vindos do sul e do norte, depois de se deterem no escritório do coletor para pagar o imposto sobre as mercadorias que levavam à cidade, encontravam hospedagem nas numerosas tabernas, então reguladas por severas normas higiênicas. As medidas adotadas para as bebidas deviam ser bem fechadas, as portas sempre abertas para permitir as inspeções por parte da polícia. Aos taberneiros era permitido vender um único tipo de vinho e as barricas Aos taberneiros era permitido vender um único tipo de vinho e as barricas deviam ser bem fechadas com declaração escrita por um tabelião, de tal modo a prevenir adulterações e falsificações dos vinhos. As carnes, sempre bem abastecidas, vendiam somente animais que traziam bem à vista as chancelas apostas pelo pessoal adido. Para a tranquilidade dos cidadãos, não se podia circular pela cidade sem lanterna ou tição,
desde os primeiros toques noturnos dos sinos de Santo Agostinho até os das manhãs seguintes, não tivessem sido pelas contínuas lutas que há anos dilaceravam os cassinos entre si e as guerras contra as municipalidades vizinhas, Cássia teria sido a cidade mais feliz do mundo. Infelizmente, Cássia não era senão o espelho das tristes condições daqueles tempos, e chegavam também aos ouvidos de Rita os ecos das divisões e lutas que ocorriam no interior da própria Igreja de Cristo. E ela sofria por tudo isso e multiplicava orações, jejuns e penitências. Quando a morte de Bento XI, em 7 de julho de 1304, após 11 meses de encarniçadas discussões entre os cardeais, a maioria deles elegeu o Papa Bertrand de Got, arcebispo de Bordeaux, que tomou o nome de Clemente V e em 1309 transferiu a sede papal para Avignon, na França, dando início ao assim chamado cativeiro avignonense. Somente cerca de 70 anos depois, e ainda assim em sequências às prementes insistências de Brígida e de Catarina de Siena, aos 17 de janeiro de 1377, o Papa Gregório XI retornou a Roma. Entretanto, os sofrimentos pela Igreja de Cristo não haviam acabado. Com a morte de Gregório XI, os cardeais italianos elegeram um papa em Roma, Urbano VI, e os franceses elegeram outro em Avignon, Clemente VII. Teve início assim o cisma do Ocidente, que durou cerca de 40 anos, incluindo-se a 11 de novembro de 1417, com a eleição do cardeal Odone Colonna, o qual tomou o nome de Martinho V em honra do santo venerado naquele dia. Rita acompanhava com amargura as divisões no interior da igreja, não se esquecendo nunca de intensificar as suas orações pelo retorno da concórdia entre o povo de Deus. Orava também para que Deus a ajudasse a compreender agora que todo liame terreno tinha sido desatado, como queria que fosse sua Rita. Se em Cássia chegavam notícias que falavam das divisões no interior da igreja, chegavam também exemplos maravilhosos de santos que tinham sabido testemunhar com energia e coragem seu amor a Cristo. Rita tinha sido atraída durante as pregações que seguia com grande atenção pelas figuras de 3 mulheres das quais tinham podido extrair exemplos eficazes a serem imitados. Finalizamos então o capítulo 7º. O próximo vídeo será o 8º, com o título 3 exemplos a serem imitados. Quem será esses poderosos exemplos que seguiu nossa querida Rita de Cássia? Bom, tenho certeza que os povos, nós, todos os povos, né? Devemos proclamar aí a sabedoria dos santos e por isso esse meu chamado a ler para você um pouco mais sobre a vida deles para que possamos conhecê-los. Eu não conhecia a vida de Santa Rita de Cássia, só ouvia falar, mas nada melhor do que saber aprofundar sobre a vida deles, não é mesmo? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a conhecer um pouquinho mais sobre a vida de Santa Rita. Se você curtiu, compartilhe também para que chegue essa novidade da vida de Santa Rita a mais pessoas e até para que o YouTube também entenda que as mensagens de Cristo e a vida dos santos vieram para ficar aqui no YouTube. Vamos ajudar a compartilhar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!